Virgínia acordou cedo, se sentia bem, fervorosamente bem, como se o mais profundo das coisas se espargisse em nobreza. Fez bolinhos enrolando a massa com os dedos íntimos de mulher. Mas de que maneira usar os fatos como modo de viver? Parecia lhe faltar a primeira realidade. Ela não obtinha do que acontecia nenhuma explicação. Certo momento, entrava numa força bruta, deixava a força em liberdade, num estrondo mudo. As coisas secavam, cinzentas, duras. O mundo, afinal! Passava dias lendo, cheia de um tédio que ardia e ressecava sua alma. Se encolheu no canto do bonde, porque sozinha é que podia esgotar-se. As coisas mais vivas eram impossível realizá-las. Se tentava, não só não se conseguia, como elas próprias morriam. Ela se comunicava silenciosamente com os desejos ao redor, numa certa mania desapercebida, que, no entanto, estava sendo o seu modo mais verdadeiro de existir. As coisas ligeiramente deslocadas de si mesmas, como se tivessem acabado de terem sido vivas pelo deslizar de um segundo. Podia ultrapassar aquela afirmação cálida e misteriosamente veemente de que a coisa está ali. E depois há também o que não está presente. Certas coisas do mundo não podem se aproximar demais. Sobretudo, o que é passado, e é exatamente apenas deste pequeno instante que se trata. E de mais este, e de mais esse, mas cada um por si. Mas se demora um pouco, você fica sabendo que um instante é um instante. E eis que, sem nenhuma palavra, o instante se realizou. Aliás, todo ele era sustentado por algumas palavras, mas empregadas com tal sentido, com tal espécie de natureza cega e estranha que se diz alto, ou em pensamento, ou quando se ouve. Antes de adormecer, concentrada e mágica, dizia adeus às coisas num último instante de consciência na penumbra. Os objetos viviam melhor sua própria essência. Sentia profundamente que estava rodeada de coisas vivas e mortas, e que as mortas haviam sido vivas. Se sentia, às vezes, aconchegada a si própria, sentada junto à mesa, olhando os dedos, pensava com uma precisão sem palavras, que valia como movimentos leves. O pensamento da coisa existe, assim, tanto como a própria coisa, não em palavras de explicação, mas como fatos rápidos, sutis, visíveis por algum outro sentido desconhecido. Notava um arranhão no dedo e, atenta à vida, tudo esquecia, assim como pelo sono é esquecido o que se pensou um instante antes de adormecer. A grande natureza morta em que vivia à sua volta, na qual parecia estar se misturando. A verdade era tão rápida e ocorria em raros e rápidos segundos de visão que sua comunicação com o mundo, aquela secreta atmosfera que ela cultivava ao redor de si como um escuro, era seu último existir. Depois dessa fronteira, ela própria era silenciosa, como um objeto, e era essa última vida interior que continuava sem lacuna, o fio de sua existência. Seu maior gesto se esgotava num olhar rápido. Um ou outro fato se erguia na sua memória como pilares distantes, mas mal se aproximava deles, os sentia se dissolverem. De que tinha vivido então? Reuniam os pobres fatos que não eram realmente desenterrados por ela própria, mas pela palavra relembrada dos outros, ou pela recordação de já ter conseguido recordar. Os organizava, mas faltava-lhe um fluido que fundisse as extremidades no mesmo princípio de vida. Os acontecimentos se alinhavam espaçados, cheios de lacuna. Um certo esforço faria voltar à memória.
uma certa atitude que ela não chegava a encontrar, como se não achasse uma boa posição para dormir numa noite de insônia. Sabia que nunca chegaria a ter de novo algumas coisas. O lugar onde ela nasceu, como se também ele pertencesse ao que se tinha perdido. Ela mesma vivia agora em pé, como uma coluna erguida. O que ficava atrás era um tempo morno e íntimo, porém se pensava nele, procurando revivê-lo. De súbito, um tempo impessoal, ar fresco, vindo de um abismo de névoas. Se via separada do próprio nascimento, como continuar algo que foi iniciado num tempo esquecido. Embora não se lembrasse com nitidez daquele tempo, se vivia tanto cada dia, certa perplexidade a tomava. E por que então aquela consciência de um mistério a preservar, aquele olhar que significava ter existido? Sabia, de um modo vago, que já tinha vivido alguma vez ultrapassando os momentos numa cegueira feliz, e isso era viver se aperfeiçoando na obscuridade. Uma pessoa podia gastar-se, sendo apenas cada minuto que passava, ao falar sobre si mesma. No resumo, escapava do essencial, que era, afinal, a sensação de ter vivido aquilo que acabava de contar. Às vezes, conseguia alguma coisa parecida consigo mesma, um poder sendo usado, a diferença que existia entre o que tinha sido arremessado do ar, do que voava de si próprio. Acordava, bebia água, e atrás, a mãe, ressurgindo através dela, caminhava de um lado para o outro sem saber o que fazer de si mesma, como se tivesse mais corpo do que precisava, quase não se alimentava. Mas, de repente, alguma coisa nela se degradava, trazia para casa e devorava com os olhos vazios, cansados, levemente atônitos. Imaginava até que demoraria muito para morrer, porque uma força a atraía constantemente para a terra e era inútil o sono, nele não repousava. Tinha a impressão de que já tinha vivido tudo e, ao mesmo tempo, sua vida inteira parecia poder se resumir num pequeno gesto para a frente, sem pousar direto no solo, suspensa na atmosfera. E as casas eram feitas para, nelas, se abrigarem corpos, braços. Queria pousar no mesmo sentimento flutuante, mas não sabia sobre que pensamento fixar a sensação. Tão incompreensível e fugaz era o mundo. Seu corpo era o fim de seu corpo. Sua vida era sua última vida. Nada lhe roubava a unidade de sua origem. Seu próprio rosto, refletido numa vidraça, se alargava, brilhante, mas inconsciente de si próprio. Às vezes, à noite, de volta para casa, via a pálida lua, as árvores numa escuridão de desfalecimento. Procurava sorrir para dentro da xícara de chá. Possuía alguns vestidos de cor indefinível. Como ousava viver? Entrava no ônibus, o vento batendo no seu rosto, no interior morno e trepidante do veículo. Os rostos se condensavam no silêncio da viagem pela noite, e atrás de cada um, a vida por um instante parecia lançada no fundo da penumbra. O luar escorria sobre seus olhos. Introduzia a chave na fechadura. Sua própria figura se adiantava, enchendo o corredor estreito. Atingia finalmente o pé da porta, que era fechada, escura, compacta, séria, lisa, intransponível. A escada e a rua restavam atrás, imobilizadas na quietude por uma noite inteira. Se debruçava um instante à janela. O rosto oferecido à noite. O mundo noturno, frio, feito de suas sensações fracas. Sempre um instante a salvava. Um gesto não a deixava perdida e a fazia se debruçar-se para o dia seguinte. Se metia com um profundo amor próprio na cama,
Seu próprio espírito se apoderava dela. Pensava de leve na manhã seguinte. Se acordava, se ouvia aquele contínuo e suave machucar que era o pensamento de continuidade da vida. No dia seguinte, recebeu a carta do pai avisando da morte da avó. O enterro se fez com chuva. Mesmo teto, aquele grande teto empoeirado, tão vasto que poderia abrigar dezenas de pessoas e que permaneceu sempre vazio na campina cheia de vento. Assim, pois, ia voltar, sair cedo ao vento, apagar-se de encontro da manhã. Isso era voltar. À tarde, quando devia sair, ficou sem entender aquela vaguidão de tempo difícil de ultrapassar. Se lembrou de que poderia fazer café para se animar, mas não se erguia sequer. Quebrou-se, cansada de si mesma, distraidamente enjoada de sua vida, de tantos gestos lentos, num movimento de abandono. Não queria mais café, como se o café ainda não feito tivesse esfriado enquanto ela chorava, os cílios divididos em molho pela água. Aquela sensação, enquanto se vive, vive-se eternamente. E, como de súbito, reagisse num impulso, decidiu com um estremecimento de energia ir para Vicente e amá-lo como jamais o tinha amado. Pressentiu que sua sensação tinha sido tão forte e alta que deveria ter ferido o amante em algum ponto de seu corpo. Vicente ergueu-se e caminhou até a janela. Todas as vezes em que dormiu com mulheres se reuniram em uma coisa só e lhe voltaram reunidas num só ponto do seu corpo, pulsando em rápida vida aberta, um ponto atento, malicioso. Quis reter a sensação, mas se viu no vazio, sentado na poltrona, as pernas longas, afastadas. Tão súbita era a falta de relação entre o rosto e o pensamento. Qualquer instante, ela estava disposta a retirar com um cuidado controlado uma esfarrapada lembrança da infância, como de um tesouro cheio de mofo com fundos de fumaça. De algum modo, o que ela vivia ia se acrescentando à sua infância e não ao presente. Então, ela não ia amadurecendo. Se podia esperar tudo. E se eu morresse agora? Havia na indagação um tom pior que a pergunta, que a deixava desolada. Assim como ir cheio de gosto, tirar uma baforada de cigarro e senti-lo apagado.